Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Além de me ser muito grato, acho que é uma excelente iniciativa falar de livros, porque estamos numa época em que, enfim, outros meios mediáticos tornam um pouco menos claro e menos visível o interesse que os livros têm para o desenvolvimento de todos nós. Isto sem menosprezar os outros meios, do que também falarei um pouco. Começarei por dizer que sou professor catedrático de Investigação Operacional na Faculdade de Economia, embora tendo como origem a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e tendo lá sido professor por diversos anos. Dizer que sou professor catedrático é um abuso de linguagem, porque há um mês que estou aposentado antecipadamente, por razões que não vêm agora aqui ao caso. E a minha área de investigação foi sempre a teoria da decisão, a investigação operacional. Dediquei-me essencialmente a questões mais teóricas e metodológicas ligadas ao apoio multicritério à decisão e suas aplicações. Tenho em curso 2 projetos de investigação ligados à aplicação de métodos multicritério a questões de determinação de routing ou rotas na internet. Projetos, um da FCT e o outro ligado à APT Inovação. Mais do que falar só de um livro, eu queria apresentar-vos alguns livros que, uns mais conhecidos do que outros, a ideia é tentar mostrar livros que eu considero muito importantes, a maior parte deles, e que não são tão conhecidos e tão falados assim. É claro que vou apresentar, para não desvirtuar o título da rubrica para que estou a falar, vou começar pelo verdadeiro livro da semana. E para mim o livro da semana é o livro Waiting for the Barbarians, de Joe Coetzee. Para mim é um dos melhores livros e mais importantes livros que li em toda a minha vida. É um livro que já tem uns anos, tem aqui a edição inglesa e a primeira edição da Don Quixote saída em Portugal, agora já não é esta a edição que se vende em Portugal. É um livro que para mim é interessantíssimo porque, sendo relativamente intemporal e não tendo um lugar definido, é uma alegoria sobre opressores e oprimidos. E procurando centrar-se na vida de um magistrado que vive num local remoto, dos confins do Império, nos limites dos terrenos dos bárbaros, é alguém que, com o correr do tempo e durante o decorrer de uma guerra entre os bárbaros e os senhores do Império, começa sentindo alguma espécie de simpatia pelos bárbaros. Ele que sempre tinha mantido uma certa neutralidade ou pseudo-neutralidade. Ora, como? O que de facto se pode tirar daqui é que a neutralidade é impossível quando se trata de lidar com questões entre opressores e oprimidos. E todos nós, todas as pessoas, acabam sendo a sempre postar de um dos lados. Nos dias que correm, penso que é terrivelmente importante lembrarmos que ninguém pode manter-se indiferente nem neutro face à injustiça e à falta de decência das sociedades. E é de facto isso que está neste livro, magistralmente, para além de ser uma obra do ponto de vista literário completamente magistral. E quanto ao livro da semana, eu ficaria por aqui. Agora, rapidamente, para não vos maçar, vou listar outras coisas. Antes de deixar o Waiting for the Barbarians, lembrava-vos ainda que, como, apesar de ser uma obra que creio que em Portugal não tem uma difusão larga de grandes massas, e por isso eu tenho trazido aqui, já é uma obra de 1980 e que tem um impacto a nível mundial enorme, e Philip Glass, por exemplo, escreveu uma ópera baseada no Waiting for the Barbarians, que eu tenho aqui, é uma ópera moderna, muito interessante. Teria 2 livros de autores de língua portuguesa, muito rapidamente. O primeiro, para mim, é um dos livros mais importantes também de toda a minha vida. Tenho aqui uma edição, ele é brasileira, uma edição brasileira já de bolso, é um autor do século XIX, morreu no princípio do século XX, chama-se Machado de Assis e o título é Dom Casmurro. Para mim é um dos melhores livros também que li em toda a minha vida e que aconselho a qualquer um. Não é um livro muito conhecido em Portugal e, portanto, eu daí quis trazê-lo aqui. Por outro lado, e como homenagem, visto que morreu há pouco tempo, a José Saramago, também vou trazer um livro de Saramago, e escolhi um livro que é um dos que eu gosto mais e que é um que é muito pouco falado, ou por outro, ele é falado, mas é muito menos
falado com muitos outros, que é Todos os Nomes, de José Saramago. Para mim é um dos melhores livros de José Saramago e está muito longe de ser um dos livros que vem na comunicação social. Inclusivamente, não tenho tempo aqui, mas há aqui páginas interessantes ligadas a questões de teoria da decisão e por isso também provavelmente eu gostar muito deste livro. Mudando de assunto, vamos passar para o campo, visto que estou numa faculdade de Economia, passar rapidamente pelo campo da economia e da atualidade. E finalizarei com a divulgação científica, visto que eu sou um engenheiro de origem, sou uma pessoa formada em faculdades de Ciências e Tecnologia e de Engenharia, agora sou um híbrido entre alguém que está numa faculdade de Economia e que vem de faculdades de Ciências e Tecnologia. Mas começando pela parte da economia, dizer meia dúzia de palavras sobre alguém que não vou falar muito, porque Amartya Sen foi aqui doutorado honoris causa há meia dúzia de dias. Ele é falado em termos da filosofia política e ligada a esta teoria de justiça e da contraposição com a teoria do John Rawls, enfim, que é mais baseada na procura de uma justiça ideal, que procura construir instituições tão próximas quanto possível de instituições idealizadas. Aqui não, aqui é uma justiça mais prática, uma justiça mais a chamada justiça comparativa, em que se procura essencialmente uma justiça para que os homens possam conviver melhor sobre o planeta, e comparando as formas de vida em diversos lugares e tempos e tentando com isso fazer evoluir o conceito de justiça. E já agora na internet aconselho-vos um report, um relatório dirigido por Stiglitz, Amartya Sen e Fitoussi, um report, se procurarem no Google como Stiglitz Report, vão encontrar imediatamente. É um report com 500 páginas em que aparece uma discussão longa e muito interessante sobre como construir novos indicadores para medir o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, que não sejam os clássicos da teoria económica, que obviamente nos estão a conduzir a uma situação difícil. Bom, dizendo isto, passaria agora a duas questões práticas. Estamos numa crise económica profunda. Eu indicaria dois livros muito rapidamente, portugueses, que penso que nos ajudariam a perceber melhor o que está a acontecer. Um deles é de colegas aqui da Faculdade de Economia, Júlio Mota, Luís Lopes e Margarida Antunes, A Crise da Economia Global, em que, particularmente do meu ponto de vista, o primeiro capítulo, que fala abertura do caminho para a crise, é para mim o texto esse primeiro capítulo é dos textos mais lúcidos que eu conheço para perceber a gênese da crise económica mundial, global que vivemos. E, portanto, este livro é um livro editado em Coimbra e que eu recomendo a todos, particularmente o primeiro capítulo, recomendo a todos a sua leitura. Finalmente, e para não vos deixar sem um recuozinho às minhas origens científicas, mas o livro chama-se Impossibilidade, e John Barrow trata-nos dos limites da ciência e a ciência dos limites. Ora bem, estamos muito habituados hoje em dia a ouvir discutir em livros e na imprensa a questão dos limites dos recursos. Aqui trata-se dos problemas dos limites da própria ciência, se existem, se não existem, quais são, e da ciência dos limites. Creio que é algo muito interessante e que vale a pena ser lido. Finalmente, o Neil Johnson escreveu mais recentemente um livro simplesmente Complexidade, que, para percebermos as dificuldades que existem, inclusivamente em criar modelos científicos para certos fenómenos, creio que é um livro que indicaria também a todos para ler. Deixar-vos-ei, ainda tinha aqui mais livros, mas certamente já esgotei largamente o meu tempo e alguns destes livros, se não os conhecem, faço vivos votos que pelo menos tenha tido o interesse de vos chamar a atenção para a sua existência, esta minha pequena intervenção.